padrão para testes farmacêuticos são repetidos em grande escala, usando testes tipo duplo cego. Alguns produtos vegetais ou produtos farmacêuticos deles derivados são incorporados à medicina. Para recuperar os custos consideráveis dos testes com as normas regulamentares, as substâncias são patenteadas e comercializadas por empresas farmacêuticas. Muitas ervas têm mostrado resultados positivos in vitro, usando modelos animais ou pequena escala de testes clínicos. Mas muitos dos estudos sobre tratamentos à base de plantas também têm encontrado resultados negativos. A qualidade dos estudos sobre os remédios à base de plantas é muito variável e muitos ensaios de tratamento à base de plantas têm sido considerados de má qualidade, com muitas falhas nas provas científicas. Os poucos testes duplo cego randomizados que recebem atenção nas publicações médicas são frequentemente questionadas por razões metodológicas ou de interpretação. Da mesma forma, os estudos publicados em revistas médicas, como o Journal of American Medical Association, recebem mais consideração do que aqueles publicados em revistas especializadas em ervas medicinais. Um estudo mostrou que as publicações em revistas de impacto tiveram mais resultados positivos que negativos. Entretanto, críticos acrescentam que os ensaios foram inferiores que os resultados negativos. Outro estudo relatou que alguns estudos clínicos de medicamentos fitoterápicos não eram inferiores aos similares estudos médicos. No entanto, esse estudo usou um projeto par combinado e excluiu todos os ensaios de ervas que não tiveram controles adequados, tais como não usar placebo ou não uso de atribuição aleatória. Os defensores do uso das plantas medicinais criticam os estudos, principalmente sobre a falta de utilização de dados de uso histórico, que não têm relevância para a eficácia do uso médico de um produto. Eles alegam que a tradição pode orientar a seleção de fatores como dose ideal, a espécie, época de colheita e a população-alvo. A posologia é em geral uma questão pendente para os tratamentos à base de plantas. Enquanto a maioria dos medicamentos são altamente testados para determinar as mais eficazes e mais seguras dosagens, especialmente em relação ao peso corporal, interações medicamentosas, etc., há poucas variedades de doses para vários tratamentos com ervas no mercado. Além disso, os medicamentos à base de plantas, tomadas de forma geral, não podem garantir uma dose consistente ou de qualidade de drogas, uma vez que certas amostras podem conter mais ou menos de um determinado ingrediente ativo. O envolvimento com a ciência em seus vários significados e formas apresenta um grande desafio para os terapeutas e médicos, que desde a sua formação raramente são orientados ou preparados para tal tarefa. O cientificismo pode ser descrito como uma afirmação de que a ciência, ou seja, ciência positivista, isto é, uma abordagem que só aceita como válido evidências observáveis e mensuráveis e que rejeita a metafísica, é a única forma possível de interpretar fenômenos e que outros sistemas de interpretação, tais como a sociologia, a cultura, a teologia, a espiritualidade e filosofia, são inferiores ou inválidos. A fitoterapia tenta combinar diversos modelos de ciência com outras fontes de percepção e explicação criticamente envolvida como cada um. O fitoterapeuta holístico é inevitavelmente um pluralista. Pode-se afirmar que a fitoterapia tem o potencial para representar uma abordagem contemporânea e dinâmica para a utilização das ervas. Para trabalhar com ética no sentido de facilitar a relação entre pessoas e plantas medicinais e para cuidar do ambiente físico em que essas transações ocorrem, o fitoterapeuta deverá necessariamente ser um holista, um educador e um ecologista. Fitoterapia baseia-se no maior número possível de perspectivas e fontes de informação para facilitar as interações entre as pessoas, plantas e seu ambiente, incluindo a ciência, a tradição, as perspectivas indígenas, etnobotânica, antropologia, sociologia, teologia, mitologia e espiritualidade. O principal objetivo da fitoterapia é gerar bem-estar para o indivíduo e as comunidades. O organismo humano é essencialmente capaz de se autocurar, e a fitoterapia representa um dos principais meios que podem ser empregados para apoiar e promover essa capacidade.
A fitoterapia pode ser empregada para otimizar a saúde, prevenir e tratar a doença e oferecer tratamento paliativo. Fitoterapia se estende para além de remédios de plantas. Além da planta, o fitoterapeuta é, em si mesmo, um agente terapêutico e procura aplicar-se como tal, permitindo ao paciente a autorreflexão, proporcionando calor humano, bondade, cuidado e observação do sofrimento do paciente. Atualmente, a noção de psiconeuroimunologia fornece um quadro explicativo abrangente para apreciar as ações dos medicamentos fitoterápicos no corpo. Esta reconhece o papel fundamental que, como a psicologia, neurologia, endocrinologia e imunologia, atuam nos principais sistemas de regulação para o paciente. Este conceito de desenvolvimento fornece uma ligação entre processos psicológicos e bioquímicos, mostrando como influências da psique, tais como humor, emoções, atitude, crenças, adapta-se e afeta a atividade bioquímica e fisiológica. Os complexos efeitos farmacológicos dos medicamentos de plantas podem modular essas interações, exercendo um profundo grau de influência sobre o bem-estar individual. Os nomes comuns de plantas não devem ser utilizados quando se deseja classificar uma planta, pois várias espécies possuem o mesmo nome comum, assim como o mesmo nome pode servir para várias espécies de plantas com efeitos diferentes. Por exemplo, em 1993, na Bélgica, os médicos criaram uma fórmula incluindo algumas plantas da medicina tradicional chinesa com ervas para emagrecimento. Uma erva, Stephania tetandra, foi trocada por outra, Aristolochia fang, cujo nome chinês era semelhante, mas que continha níveis mais elevados de uma toxina renal, ácido aristolóquico. Este erro resultou em 105 casos de danos renais.